Muito bom dia. Hoje é a nossa live sobre constelações organizacionais. E a pessoa que vai estar aqui comigo hoje é o Nicolau Curi, meu companheiro aí de jornada sistêmica. Fizemos nossa pós-graduação juntos na Hellinger. E ele é um grande aí consultor empresarial, né, de muitos anos, aí acredito que mais de 30 anos de experiência. E juntos nos unimos, né, para trazer isso aqui para vocês. Tema com o intuito de também divulgar o nosso curso. No final da live a gente fala um pouquinho sobre isso. Bom dia, Nicolau. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Maravilha. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, querido. Bom, gente, esse é o Nicolau. Como eu estava falando, eu estava te apresentando, Nico. Nos formamos juntos, né, na pós da Hellinger. Nicolau também tem várias especializações aí em constelação organizacional, empresarial. São vários cursos diferentes que ele já fez. E nos unimos aí nessa parceria desse tema tão importante, né, Nicolau? Com Da certeza. nossa vida no dia a dia, né? Principalmente para quem entende um pouquinho das constelações. Existem aí algumas diferenças entre a constelação familiar e a constelação organizacional. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho hoje aqui para vocês. Então, Nico, eu vou deixar você se apresentar também, porque eu sei que a sua experiência é longa e as pessoas querem saber. Muito bom dia. Prazer enorme estar contigo, Andréia. Com certeza tenho aí uma grande admiração por você e estou muito feliz em estarmos juntos, né? Bom, a minha experiência, ela iniciou pelo serviço público, passei por lá 4 anos, e daí tive uma grande caminhada na Shell, fiquei lá por 21 anos, onde andei por várias áreas, sempre na área comercial, e posteriormente eu fui para BR Malls, onde passei lá por 15 anos. Então, se vocês fizerem a conta, já dá um período bom, né? De mais de 35 anos. E posteriormente eu saí, né? E fui caminhar por uma outra vertente, um outro caminho, né? E que onde eu tive a oportunidade de conhecer a Andréia e aí vivenciar com vocês aí uma experiência enorme que me fez crescer profissionalmente. E é aqui que a gente sempre fala, né, a diferença de profissão com vocação. Então, a minha profissão é economista, que é totalmente diferente, né? E aí a gente vai poder conversar depois sobre isso. Mas a minha vocação hoje é exatamente ajudar empresas, pessoas a atingirem seus potenciais, que a gente sabe que tem, né? Está lá guardado, mas que a beleza é tudo nisso, né? Da gente poder compartilhar isso com vocês. É isso aí. Nico, eu vou pedir para você baixar um pouquinho o seu celular, para você subir um pouquinho nessa tela, para a gente ver melhor. Isso, tá ótimo. Assim as pessoas conseguem te ver melhor. E é isso, a gente vai falar então hoje aqui sobre um pouquinho das constelações organizacionais. Então, qual é a história, né? A gente traz aí diferenças básicas entre as constelações familiares e as constelações organizacionais em suas leis, né? Quem já me ouviu, quem já me segue há muito tempo, eu sempre estou aqui repetindo, né? Para que isso fique mais claro, cada vez mais para todo mundo que tem dificuldade aí, ou mesmo que... Porque é um linguajar diferente, é uma forma diferente de se ver, e às vezes a gente fica meio confuso. Então, a gente vai falando de maneiras diferentes para que vocês vão assimilando isso, que para nós também, como estudantes lá atrás, no começo, a gente ficava, meu Deus, como é que eu entendo tudo isso, né? E no fim, a gente começa a ter esse entendimento com facilidade. Então, assim, constelação familiar traz 3 princípios básicos: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Nas familiares, todos têm o direito a pertencer, ninguém pode ser excluído na nossa família, no nosso sistema familiar como um todo. Independente das suas razões, independente dos seus comportamentos, independente da sua história, independente de tudo, todos pertencem e todos têm o direito a pertencer.
Na hierarquia, quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois também, independente de qualquer comportamento, julgamento, não existe nada. Ele chegou primeiro, ele tem precedência a quem chega depois. Na questão familiar, né, no sistema familiar, como eu estou explicando, a gente tem os nossos pais e antepassados. Eles são considerados grandes e nós pequenos diante deles também, independente de qualquer situação, mesmo adultos, somos pequenos diante da nossa família de origem. Tá? Vou falar bem pincelado aqui, porque quem quiser se aprofundar mais na familiar, que nunca ouviu falar, busca minhas outras lives para a gente só se manter no tema aqui da organizacional. Só vou dar essa introdução, tá bem? O terceiro, não menos importante, é o equilíbrio entre dar e receber. Tudo na vida tem que ter troca, né? Eu te empresto R$10, você me devolve os R$10. Eu te pago um almoço hoje, semana que vem você me paga um almoço. Simples assim. Tudo na vida tem que ter troca. Os únicos, no sistema familiar, os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir são os nossos pais. Porque eles são os grandes e nossos pequenos. Por isso eles dão e a gente toma. Também simples assim. Às vezes isso causa um pouco de estranheza para a nossa sociedade, para a forma que somos criados, pela forma que somos criados. Mas se você começar a me escutar e me ler um pouquinho do que eu posso sobre isso, você vai começar a ter uma compreensão um pouco mais ampla sobre o tema. E aí eu vou deixar o Nicolau explicar as leis aí da constelação organizacional para vocês sentirem a diferença. Com você, Nico. Muito bem. Esses 3 princípios que a Andrea comentou de Bert Hellinger, eles por vários anos serviram para as famílias, né? E daí ele também fez algumas reflexões e chegou que esses mesmos princípios servem para as empresas, por incrível que pareça. Obviamente, há algumas nuances, né, de diferenças que a gente vai poder compartilhar com vocês, né? A Andrea colocou primeiro a questão do pertencimento, né? Nas empresas, o pertencimento, ele é temporal. O que significa isso? Enquanto eu, como funcionário, estiver contribuindo para aquela empresa, eu me sinto pertencente. Daí se faz várias ações de trazer cada vez mais o funcionário para a empresa, para que haja, vamos dizer, mais o seu sentimento de estar dentro da empresa. Porém, se por algum motivo ou a empresa ou o funcionário perceberem que aquele ciclo, aquele relacionamento chegou a um limite no qual não compensa mais continuar, o que significa isso? Que nós podemos, sim, desligar o funcionário. E aí, isso, diferente da familiar, que quem pertence é a vida inteira, o desligamento do funcionário pode acontecer. Nós vivemos agora uma época da pandemia, no qual algumas empresas desligaram pessoas. Daí a forma mais relevante é como é feito tudo isso. Como é feito esse desligamento? Com respeito, com agradecimento. Lembrando que essa pessoa lá atrás entregou, deu a sua contribuição para a empresa. Daí, isso não se pode jogar fora. Mas é possível, dentro de um processo de respeito, que esse processo de relacionamento consiga efetivamente ser interrompido. Então, essa é a primeira questão, né? Então, é por isso que aí, por exemplo, eu, por acaso, fiquei 21 anos numa empresa e me senti extremamente pertencente. Daí o tempo é exatamente esse encontro do que eu te entrego, do que eu recebo. Se chega algum momento, eu escuto algumas pessoas falar, nossa, eu estou na empresa, mas eu não suporto ela. É uma decisão sua. Ninguém é obrigado, né, a viver na empresa, né, a sentir aquilo de uma forma pesada. Isso não existe, a decisão é sua. Então, sobre o pertencimento, a questão é essa. A questão da hierarquia. Dentro das empresas,
também funciona essa questão de as pessoas mais antigas dentro da empresa. Porém, tem uma variável, que é a competência. Se você é competente naquela função, naquela área que você foi convidado para trabalhar, o que significa isso? Que efetivamente você pode assumir aquela empresa, mesmo tendo pessoas mais antigas que você. É natural isso. Desde que você, ao entrar nessa empresa, sendo CEO, presidente, diretor, você lidere numa postura de humildade, de respeito a quem chegou primeiro e, acima de tudo, se colocar no último lugar. O que significa colocar no último lugar? É entender que essa empresa chegou a esse lugar graças ao trabalho de várias pessoas atrás. E que elas deram a sua contribuição. E que você, ao entrar, você não é o salvador da pátria. Você é aquela pessoa que irá contribuir para o sucesso dela, porém respeitando, com humildade, todos aqueles que chegaram antes dela. E você, quando assume esse papel de estar no último lugar, não significa que a sua liderança será fraca ou dependente. Pelo contrário, essa liderança, ela, por último, né, ela gera mais força para você, pois você irá agregar a ela todo aquele seu know-how, toda aquela sua competência que a empresa espera de você. Deixa eu fazer uma observação aqui. Olha que Pois não? interessante isso, gente. Quem me escuta, né, muito já me ouviu falar. Os pais estão aqui, pai direito, mãe esquerdo. E eu sempre falo, esse sistema nos empurra para a vida. É o que nos dá força para viver, né? O que nos dá força para seguir. Quando eu, chefe, acabei de entrar na empresa, sou uma diretora XYZ de um departamento, um gerente, um supervisor, um coordenador, né? Eu entro agora pela minha competência, eu já tenho experiência, eu estudei para isso. Então, eu trago uma experiência anterior. E se eu entro nesse último lugar, onde eu estou? Eu estou atrás. Exatamente como um pai e uma mãe. E ali eu estou empurrando toda a minha equipe para seguir adiante, para ter força para seguir. Então, fazendo uma analogia com a sistêmica familiar, é isso, né? Eu, por último, eu estou aqui, ó, vamos, vai, né? Eu estou empurrando essa equipe com esse sistema organizacional para frente. É isso que o Nicolau está falando. E o interessante, André, é que muitas vezes as pessoas, quando são contratadas de fora, eu já tive algumas situações como essa, se acham heróis, se acham que vão, exatamente a empresa vai ter que se adaptar a ele. E, na realidade, isso é, mais uma vez, aquilo que é dito, falta de humildade. A humildade parte, mesmo naquela empresa, naquela pior situação possível, ele tem que entrar com humildade. Ele tem que entrar entendendo que aquela empresa tem uma história, tem um DNA, e que a contribuição dele ela é fundamental, porém no seu lugar. E é isso que a gente percebe em algumas situações de empresas que as pessoas não se colocam no seu lugar. E a gente sabe o quanto que isso leva aí a algumas situações de embaraço. E, por fim, o dar e o receber. Né? Isso é fundamental dentro da empresa. Você me pergunta, Nicolau, mas é possível que numa empresa um ganhe mais do que o outro? Claro que sim. Se eu entrego mais para aquela empresa, se eu entrego mais meu corpo, minha alma, meu conhecimento, é natural que você receba mais. Porque sempre se pergunta, então deve haver um equilíbrio salarial igual a todos. Não, pelo contrário. Quem entrega, quem dedica mais à empresa, e eu vejo algumas situações de pessoas, né, que recebem um treinamento da empresa, vai para uma outra cidade, passa uma semana, duas, né? Alguns MBAs, e aí essa pessoa, na realidade, ela tem a obrigação de devolver esse conhecimento para a empresa. Esse conhecimento é dele, mas é o conhecimento dele agregado dentro da empresa.
E é isso que gera o equilíbrio entre dar e tomar. Eu, quando entrego mais para a empresa também tem a obrigação de te devolver com oportunidades, com crescimento. Daí, isso é um círculo virtuoso, onde eu dou mais, recebo. Me sinto na obrigação de dar mais ainda, recebo mais da empresa. Mas, Nicolau, é possível que em alguma empresa eu dou, mas não recebo nada dela. De novo, você talvez seja no lugar errado. Não, é ruim dizer e outra isso, né? coisa, diante disso, que eu vejo bastante também. Às vezes também a pessoa se coloca nesse lugar, né? Eu estou me dando mais, mas às vezes eu estou também no lugar errado dentro da empresa. Porque às vezes eu cumpro o meu papel muito bem feito, ok, mas eu começo a interferir nas outras áreas. E isso, às vezes, pode estar causando mais problemas do que solução para o seu sistema dentro da empresa. Com certeza. Porque Com certeza. E aí, André? aí você se coloca grande diante dos demais, se achando o salvador de todos. Com certeza. Aí eu queria deixar um abraço para o meu mestre Thomas, que entrou agora aí, o professor da Alemanha, prazer. Eu sei que ele entende um pouquinho português. Mas aí eu vejo também, André, em algumas situações onde a pessoa, o funcionário, ele procura um pai ou uma mãe dentro da empresa. Sim. Aí é a famosa derrocada. Ou seja, a empresa não é lugar para ter papai e nem mamãe. Não existe isso. Prazer também, Thomas. Não existe isso. Não existe. Porque a empresa é uma relação de entrega de resultados. Dessa maneira, quando eu fico aguardando o meu chefe ser meu pai, cuidar-me, dar mais atenção, quando eu começo a reclamar que meu chefe não me olha bem, não cuida de mim, estamos num papel, infelizmente, de criança. E criança dentro da empresa, infelizmente, não tem espaço. Não tem Gente, isso espaço. bem, eu falo muito aqui nas lives, né? A empresa tem a gente, quando a gente está fora do nosso lugar, no nosso sistema familiar, quando a gente tem questões familiares ali, eu olho para a empresa geralmente como a figura da mãe, inconscientemente, tá? Tudo isso é inconsciente. E o meu chefe, eu transfiro para ele a figura do meu pai. Então, muitas pessoas que têm problemas de relacionamento com chefia, né, têm problemas de lidar com as hierarquias, é porque tem problema em casa com o pai, normalmente. Então, comece a observar. É isso que o Nicolau está trazendo. E aí, aproveitar só, desculpa, lembra que eu já comentei com você uma matéria da revista RH, SA, Você RH, né? Você RH, que há uns anos, uns 2 ou 3 anos, trouxe uma matéria falando que mais de 20 mil jovens teriam pedido demissão naquele primeiro trimestre daquele ano, com a reclamação que não eram reconhecidos pela empresa. Ou seja, aí eu brinquei, na hora que eu li a matéria, eu falei assim, manda todo mundo fazer uma fila aqui na minha porta que eu vou constelar todo mundo, né? Porque é isso, você busca algo na empresa que não tá lá, né? Inicialmente. Não que a empresa não vai te reconhecer, ela te reconhece. Mas esse não é o principal. O reconhecimento, ele vem de uma forma natural. Né? E não está esperando aquilo, porque aquilo não é... O papel da empresa não é essa. A empresa é uma coisa muito maior. Então, a gente fica esperando... Quando a gente espera algo da empresa e do nosso chefe, é porque estamos esperando algo dos nossos pais. Com certeza. E aí eu percebo também, Andréa, o quanto que é importante o papel nosso, né, de gestores. E eu tive recentemente até dando uma palestra numa faculdade em administração, e eu comentava que eu sugeriria que dentro do curso de administração as pessoas pudessem estudar um pouquinho mais constelação. Porque, infelizmente, o administrador, ele entra na empresa achando que tem toda a competência. E tem. Mas sabe, infelizmente, onde ele erra é no seu lugar. E, às vezes, o lugar da gente, né, eu me lembro que quando eu tive uma situação de uma empresa que eu entrei
fui ser o consultor dela, né? Me senti na obrigação de ficar ao lado do presidente, né? E foi o período pior que eu tive naquela empresa. Quando eu me coloquei no meu lugar, e meu lugar era o último, daí eu comecei a entender e dar a atenção às pessoas onde elas precisavam da minha ajuda. E a minha ajuda era no último. Uhum. Daí eu vejo que muitas vezes nós assumimos um papel errado dentro da empresa. Nós arrogamos situações que deveríamos estar resolvendo isso no campo familiar. Por isso que muitas vezes há esse conflito, né? Não é um conflito, mas há um entendimento do familiar com o empresarial, onde essa necessidade de separar o teu papel, de entender você dentro da empresa, é fundamental. E eu vejo também o tanto que é interessante que em empresas antigas se diz assim, olha, você entra dentro da empresa, você deixa todos os seus problemas do lado de fora. Não traga problemas para dentro da empresa. Então, isso era muito comum dizer isso. Só que nós carregamos vários sistemas nossos, dos pais, do time de futebol que a gente torce, do sistema da sua esposa, da sua namorada, enfim. Nós somos vários sistemas. E a empresa, quando te contrata, ela contrata você e todo o teu arcabouço de sistemas atrás de você. Sim. Dessa maneira, o papel do gestor nessa hora é fundamental, de entender qual é a real atitude que ele deve ter em várias situações no seu dia a dia. A pandemia nos trouxe vários cenários novos de gestão em que nós, como líderes da empresa, precisamos entender. Eu brinco que nós temos que trocar os óculos em algumas situações para poder enxergar esse novo funcionário. E o que eu consigo tirar dele? Essa força, esse ir além. E não apenas de enxergá-lo como um arcabouço de problemas, de conflitos de sistemas. Sim, é isso mesmo. E outra coisa, né, Nico, que a gente vê com muita frequência também, a falta da honra em relação, né, na questão da hierarquia, em relação aos que vieram, os fundadores, né, os que deram a ideia daquela empresa, aqueles que iniciaram tudo aquilo. Porque aí, às vezes, principalmente em empresas familiares, né, vem os que chegam depois, os filhos, os netos, um sobrinho, seja quem for, e se estudou na Harvard, vamos supor, né? Trouxe ali um conhecimento enorme acadêmico ali, mas e aí quando chega acha que é o bambambam bam, bam da situação e acha que pode fazer do jeito dele, sem olhar para isso que veio antes, sem honrar tudo isso, agradecer tudo isso. Deixa eu contar um caso. Eu fui fazer uma palestra esse ano lá em Caxias do Sul, num evento de mulheres empreendedoras. E quem foi palestrar, não foi nem palestrar, ele foi ser um entrevistado para contar um pouco da experiência dele, foi o CEO da Tramontina. Eu esqueci de... Acho que é seu Clóvis, se eu não me engano. Clóvis Tramontina. Se não for Clóvis, o senhor me perdoa, seu Clóvis, mas eu acho que é Clóvis. E aí, ele foi um senhorzinho, assim, que ele trouxe as histórias da família, e ali eu fui enxergando todo o sistema familiar, né? A honra mesmo, dele fazer os passos do pai, só que agora ele estava entregando o bastão. E eu fiquei assim, meu Deus, o que ele vai me contar aqui? Que eu já estava com o coração apertado de achar que ia haver alguma interferência ali, né, sistêmica. E aí ele fez um gesto tão impressionante que eu falei, é isso, é por isso que ele continua crescendo e a Tramontina é o que é no Brasil, né? Porque todo mundo tem Tramontina em casa, de algum lugar. Eu não vou contar toda a história aqui, porque a história é longa e é linda. Depois vocês procurem saber a história dele. Mas, no final, ele agora está passando um bastão. Eles são dois sócios, o pai e um outro começou esse negócio. Como o pai tinha esse tino mais comercial, ele sempre foi a cara da Tramontina.
e o outro mais no cantinho dele, pela personalidade dele, pelo tipo de personalidade. Tá tudo bem em relação a isso, mas sempre iniciaram os dois juntos. Do pai do seu Clóvis passou para o seu Clóvis, ok? E agora ele ia passar o bastão. Então todo mundo imaginava que seria para o filho dele, mas não, foi para o filho desse sócio, que já estava junto com ele há muito tempo como vice-presidente. Então eu achei assim, de uma honradez, sabe? De uma sensatez, né, natural de passar o bastão para um outro que estava, como a gente disse, melhor preparado, com mais competência do que o filho dele, que estava em outro lugar na empresa. Eu nem sei se trabalha na empresa, mas ele contou. E eu achei assim, falei, nossa, foi perfeita essa passada de bastão, porque mostra que a empresa vai... E o rapaz nem queria aceitar, né? Se sentindo ali a humildade de não se sentir competente, né? Mas ele, não, você está preparado, agora é seu esse bastão, né? E estava fazendo essa transição. Nesse momento agora, esse ano, eles estão fazendo essa transição. Então, contando Andréia, um pouco disso, o quanto isso é importante, né? você acertou, né? Ele é Clóvis Tramontina. Ele é neto dos fundadores. Eu conheço a história. Você acertou 100% no nome. Então tá bom. Ah, ele é neto, né? Nem o filho, né? Ele é o neto. Ele é Então, neto. passaram Ele é 3 neto do gerações. fundador. É. Valentim e não sei o nome acho que é Elisa. Tá. E aí a E história é aí, linda. Vocês deviam ler essa história, porque assim mostra essa honradez mesmo, de se honrar aquele que fundou, aquele que foi atrás. A história é muito bem elaborada, no sentido de eles fizeram tudo certo para serem o sucesso que são. E manter esse sucesso. Porque o mais difícil de uma empresa, principalmente as familiares, é manter o sucesso. com certeza. Porque a hora que vem a sucessão, tudo Que é tudo vira uma uma crise. É. E aí eu vejo dois pontos importantes no seu comentário que eu queria até aproveitar. Primeiro, que eu sempre falo, as empresas têm alma. Sim. E elas carregam dentro dela o DNA do dono. Uhum. Então, não queira entrar numa empresa para mudar o DNA da empresa. Entre nessa empresa para contribuir, para dar o seu a mais, a sua força lá dentro. E aí, essa questão de respeitar o DNA, de todo aquele sonho que está... E a empresa olha para o dono, porque ela sabe que ela pertence a ele. Por mais que venha uma pessoa de fora, a empresa ela olha para o dono e tem esse, que eu chamo de fit. Daí o respeito pelo fundador da empresa. Quem entra na empresa que não respeita o fundador, já está dando um grande fracasso. E honrar o fundador é fundamental. Por mais que você se ache que é formado em Harvard e MBA, honre o fundador. Esse é o primeiro ponto. Daí, entender todo aquele sonho, toda aquela gratidão que ele colocou, porque uma empresa familiar, tem a Lourdinha aqui, que é dona da Edição Máxima, né, que é uma grande boutique aqui em Goiânia, eu vejo o quanto que essa empresa dela tem a cara dela. O seu DNA está lá dentro, está conectado. Dessa forma, é importante que todo mundo que estiver lá dentro olhe para o sonho daquele fundador. O que ele buscou, o que ele almejou para aquela empresa. E daí você pegar esse sonho e, junto com a sua competência, com a sua formação, fazer com que ela cresça, que ela esteja a serviço da vida. Então, essa conexão, e a gente vê, alguém comentou aí dessa questão da sucessão, de muitas vezes ser um grande problema, e é verdade. Ele é um ponto de rupturas. E a gente vê hoje empresas, né, que vão à falência porque houve uma briga entre os sucessores. Sim. Tem
série aí que está na Netflix chamada Succession, que é uma série grande, né, que mostra essa questão da sucessão, onde os filhos querem assumir o lugar do pai, e o pai está ativo, e aí gera esse conflito, gera vamos dizer, esse atrito que impede a empresa. Nico, tem uma Daí, pessoa aqui que fez uma pergunta. Você pode responder? A Fernanda Piedade. Oi, Fernanda, tudo bom? E quando a empresa é pública, acontece a mesma coisa que a privada? a empresa pública, ela serve para quem? Então, sempre a gente tem que olhar para uma empresa e falar assim, essa empresa serve a quem? Se essa empresa serve ao político, não tem sucesso. Porque a empresa pública, ela tem um papel de servir a comunidade, vamos dizer, apoiar a população, enfim, ela tem uma finalidade. Infelizmente, eu trabalhei como funcionário público por 4 anos e eu percebi o quanto que é difícil, por questões políticas, por questão de detalhes e interesses pessoais, que levam muitas vezes aquele órgão à ruína. Então, quando há um equilíbrio, onde as pessoas que prestam serviço dentro do serviço público estão também focadas para atender um bem maior, aí nós temos sucesso dentro daquele serviço público. E hoje nós temos vários estados, né, onde se busca uma gestão privada, né, em termos de valores, de princípios, para que o serviço público também tenha sucesso. Então, isso já está acontecendo em alguns estados. Interior da Bahia, não me lembro o nome da cidade, que eu já tive a oportunidade de entender sobre isso, onde se busca, vamos dizer, através do serviço público, um papel todo privado na gestão, na forma de resolver os problemas, avaliação de desempenho, foco em resultado. Então, é possível, e a gente vê alguns governadores hoje que estão também tentando dar esse cunho dentro do serviço público. Né? E aí a Lurdinha comenta sobre honrar pai e mãe. Exatamente. Isso é bíblico e acima de tudo, né? Quando a gente olha as empresas, é honrar, nesse caso, o fundador. Não adianta o fundador ser relegado ao segundo plano, pois a gente é papel da liderança fazer. E quem não honra o pai e a mãe, infelizmente a gente sabe o quanto de problemas que essa pessoa tem, né? Bert Hellinger dizia que a mãe tem a cara do sucesso, né? E o pai a força. E a gente vê tantas pessoas que aí a gente percebe que faltam essa honrar o pai e a mãe e veem que, infelizmente, no seu lado profissional, a coisa não acontece como gostaria, né? Exato. Vamos fazer um parênteses aqui com a familiar, né? Eu sempre falo isso também, gente. Honrar pai e mãe é fundamental, né? A mãe, dentro dessa visão mais empresarial, e como eu estou no meu trabalho, nessa questão profissional, melhor dizendo, a mãe representa o sucesso como um todo, essa gestão, a criatividade, né? Ela é a vida. Sem a mãe, não tenho nem condições de viver. O pai representa o trabalho, a profissão, a força, a determinação, a coragem, foco. Então, imagina, né, o quanto isso, quando eu nego os meus pais em algum âmbito, seja qual for, foi o meu caso, eu conto já, quem nunca leu o meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, baixa no meu site, é gratuito. Né? Eu passei por 30 empregos. Por quê? Porque não honrava meus pais. Isso, assim, hoje é claro, né? Isso, para mim, assim, fez todo sentido a minha turbulência da minha vida inteira. Quando eu entendi toda a minha vida através, quando eu honrei meus pais. Falei, nossa, era só isso, mas era tão difícil naquela época, né? E é isso, cada hora, no momento certo, você vai encontrar um jeito de honrá-los se você tem problemas. Agora, Nico, uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante, deixa eu puxar aqui de novo, e autônomos ligados a uma empresa, como funciona isso? Perfeito.
Eu acho que é uma excelente pergunta. Porque hoje se utiliza muito a mão de obra, né, terceirizada, e se entende que um terceiro não faz parte do todo, né? Eu brinco, né, que é muito normal hoje nas empresas você colocar a tia que cuida da copa, que cuida da limpeza do banheiro, como um terceiro. E como é que a gente deve cuidar desse terceiro? Da mesma forma que é um funcionário da empresa. Ele faz parte da empresa. Ele contribui para aquela empresa. Dessa forma, não há como, por questões trabalhistas, de legislação, de contratos, que essa pessoa seja colocada de uma forma segmentada. Pelo contrário, ela faz parte. E faz parte desse todo, desse sistema. Dessa forma, nós precisamos, como gestores, tratá-los como integrantes natos da nossa equipe. Porque fazem parte, né? Não tem como dizer que não. A gente tem que pensar da seguinte forma: se você não fizer parte, ele vai colocar outra pessoa. Então, o seu papel ali na empresa é fundamental para aquela engrenagem. Né? É uma engrenagem ali. Todo mundo faz parte de alguma forma. Até a senhora do cafezinho, a senhora que limpa. Todo mundo pertence e todo mundo tem que ser respeitado em sua função. Essa questão que o Nico falou da humildade. Né? Quando eu chego numa empresa sendo uma diretora, por exemplo, eu que fui diretora de marketing tantos anos, eu não posso achar que eu sou melhor que todo mundo. Eu tenho que ir lá começar lá com a senhora que limpa e agradecer por esse trabalho e reconhecer o trabalho dela, porque ela limpa a minha sala, ela limpa a minha mesa. Né? Banheiro cheiroso todo mundo usa. Alguém está falando aqui, quem falou isso? É isso. Então, a exatamente. máxima. É isso, não é gostoso entrar no banheiro do meu trabalho e estar lá cheirosinho, o cafezinho quentinho toda hora para quando eu tenho vontade, necessite de um cafezinho ali. É isso. Né? Esse respeito, esse carinho, esse olhar de inclusão mesmo, de que todos fazem parte de uma engrenagem, né, que é muito maior do que o meu cargo. Assim, a gente que é focado em vendas, né, assim, todos nós, assim, a empresa ela existe para ganhar dinheiro, né? Então, assim, constelação não significa que a gente não queira ganhar dinheiro, pelo contrário, é para ganhar. E eu vejo muitas vezes o papel de um terceiro respeitando, vendo aquela oportunidade de estar com um cliente lá dentro, de servir um café, né? Pode parecer uma coisa tão banal, mas pelo contrário, a forma, né? A forma e conteúdo. Se a gente consegue trabalhar essas duas coisas, eu digo que muita gente que serve café é vendedor, faz parte do nosso ciclo de vendas, né? Então, é por aí mesmo, você está certíssima, né? Isso. Olha, outra observação aqui do Alex Barros. O Alex, acho que te conhece, porque ele já falou aqui. Trabalhamos juntos na Shell. Né? Trabalharam na Shell. Meu irmão trabalha na Raizen. Ele fala que eu falo errado. Raizen. O colaborador terceirizado, ainda que existam questões legais a serem respeitadas, também tem expectativas e a questão do pertencimento também se aplica normalmente. Muito comum eles serem preteridos. O que você fala sobre isso? É verdade. Infelizmente, é essa situação, né? Se coloca num patamar diferente. E a gente percebe que isso, pelo contrário, não leva a lugar nenhum. Como é que se leva? Agregar. Vamos dizer, menos barreiras e mais pontes, né? Mais conexões. E essas pessoas conectadas, eu já vi vários terceiros serem contratados pela empresa. Vários. Vários, em que a pessoa assumiu um papel tão, vamos dizer, integrante da equipe. E aí, de novo, eu vejo também, Alex, por outro lado, a pessoa, por ser terceira, ela também cria uma barreira interna dela, onde ela não entrega todo aquele potencial dela. Aí eu vejo o quanto que nós devemos semear esse terreno no sentido de buscar o potencial dessas pessoas, né? Então, infelizmente, tem o lado do empreendedor, do empresário, mas eu vejo também do próprio funcionário que cria uma barreira onde ele mesmo não deixa
o seu crescimento ser tão potencializado como poderia ser. Então, eu vejo os dois lados. Acho que... e eu sempre vejo, né? Daí uma referência que eu sempre tomo, né? Eu como ponto de partida. Então, eu não posso esperar um terceiro, né? Eu digo assim, uma outra pessoa me abrir a porta, né? Eu prefiro que eu tenha essa atitude de seguir em frente, de ser ousado, né? Eu sempre brinco, em vez de bater na porta, entre e depois peça desculpa, né? Então, é questão de atitude, né? Não esperar que a empresa, muitas vezes, crie esse cenário. Sim. Pelo contrário, eu tenho que ser proativo. E eu acho que serve na vida da gente, né? Essa proatividade em todos os campos empresariais, ele é fundamental. Eu tomo como referência a mim. Eu que posso contribuir para aquela empresa, o que eu preciso fazer de diferença. E a partir daí que a gente percebe o quanto que se abre o campo de oportunidades, de inovações, onde eu também me sinto como parte integrante daquela empresa. Aí tem um campo enorme para a gente falar. Mas só queria deixar esse aspecto também de... que muitas vezes eu vejo, aí a gente começa a falar e não para, assim, as pessoas também se sentindo, preferindo ser fragilizada, entendeu? Assim, ao invés de assumir o comando da vida. E a autorresponsabilidade, né, Nico? Sempre é a famosa autorresponsabilidade, né? O que eu espero, o que eu quero, né? E não entrar numa empresa na intenção assim, aqui eu vou ter tais benefícios. Claro que tudo isso é importante, mas como eu posso ser uma real contribuição para essa empresa? E aí, André, assim, a primeira coisa que me vem, assim, quando você vai contratar alguma pessoa, ela vai te perguntar, quanto que eu vou ganhar? Sim. Você vai nos Estados Unidos, né, que é uma referência do capitalismo, né? A pessoa pensa, make a money. O que eu vou fazer com o dinheiro? Né? O que eu vou gerar de dinheiro? Então, aqui no Brasil, né, a gente tem lá assim, quanto que eu vou ganhar? Não quer ganhar só isso, não. Não quer trabalhar sábado. Enfim, há uma relação ainda onde parece que o empregado ele se sente escravo, né? Então, ele não se sente o dono da sua carreira, o dono do seu sucesso, né? E daí a coisa muitas vezes não dá certo, porque eu estou sempre preocupado em quanto eu vou ganhar, e em vez de pensar em quanto que eu vou contribuir para aquela empresa, e aí essa minha contribuição vai gerar novas oportunidades, vai gerar novos ganhos, e aí aquele ciclo, vamos dizer, virtuoso. É a famosa postura, gente. Lembra que eu também falo, né? Tudo na constelação é a minha mudança de postura diante da minha origem. Quando eu mudo a minha postura diante deles, quando eu tomo a vida como ela foi apresentada, sem julgamentos, eu tenho força de ir para a vida. Aqui é a mesma coisa, é a minha postura diante desse sistema empresarial. Qual é a minha postura nesse meu local, né? E não importa a função que eu ocupe, qualquer função. Qual é a minha postura diante disso? Qual é a minha postura diante disso tudo? Eu estou ali para tirar o máximo de vantagens possíveis e ganhar o máximo de benefícios possíveis? Ou eu estou ali para realmente dar minha contribuição para algo maior? Porque toda empresa, como o Nico já disse aqui, né, a empresa tem alma, ela está a serviço da vida, de algo maior. Eu só sou uma peça dessa engrenagem. Vamos baixar aí um pouquinho e entender que eu, por mais que eu seja uma diretora, né, super importante ali, financeira, um CFO, seja o que for, eu sou uma peça dessa engrenagem. Eu não sou o todo. Né? E esse todo é o mais importante. Então, Nico, acho que assim, a gente já falou bastante aqui hoje, né? Você tem Com algo mais certeza. importante aí para falar? Que ficou para você? Esse ponto, só para encerrar, André, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas buscam um culpado. Sim. O culpado porque minha carreira não andou, o culpado porque o meu negócio não prosperou. Enfim, esse culpado, no fundo, é você mesmo. O culpado, na realidade, ele quer ter uma desculpa, ao invés de buscar a olhar para si e dizer o que eu preciso mudar. O que eu preciso fazer de diferente?
o que eu preciso, como profissional, ser melhor, ser maior. E daí que vem o crescimento. Porque não existe crescimento sem dor, né? Assim, aí tem empresários que estão aí participando com a gente, funcionários, executivos. Não existe. E a dor vem o crescimento. A gente percebe que muitas pessoas buscam aquela sombra buscando o crescimento, e o crescimento não vem. A desculpa de que hoje o sol está quente, hoje está muito frio, essa desculpa não leva ao desenvolvimento, ao crescimento. Pelo contrário, é quando você assume como papel principal nesse processo. E essas mudanças acontecem, sim, quando você se aterra, põe o pé no chão, né, e estufa o peito, né, André, e segue o caminho em frente. Assume a responsabilidade. Isso gente, aí. Ó, a gente está chegando ao final da nossa live, acho que a gente já trouxe aí né, bastante informação para vocês do que é, como funciona tudo isso. E eu quero apresentar aqui hoje para vocês o nosso curso de constelação organizacional, Empresas Sistêmicas Têm Futuro. Né, Nicolau e eu nos unimos aí nessa empreitada, apesar dele estar aí muito à frente, né, por conta da sua experiência, mas eu aceitei esse desafio. Né? É um curso 100% online, gravado. Ele tem 42 aulas sobre organizações, de todos esses aspectos que trouxemos aqui. O acesso é vitalício. São 16 exercícios sistêmicos que a gente entrega ali para vocês usarem ali, né, no seu dia a dia, na empresa, de como acharem necessário. Um total de 60 horas. Não é exclusivo para consteladores, apesar de também ser um curso para consteladores. É um curso para qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouquinho no tema, RHs, psicólogos, gerentes, colaboradores, supervisores, diretores, né? É um curso que está bem didático, onde as pessoas podem entender todo esse contexto para terem uma vida mais saudável dentro das empresas, né? Para que vocês consigam aí entender esses movimentos, entender aos seus colegas, colaborar de alguma forma para que as empresas possam fluir, né? O seu trabalho possa fluir melhor, né? Não só empresas, até alguém comentou, acho que a Fernanda Piedade, eu trabalho no serviço público. Por exemplo, serviria para alguém que trabalha? Sim, claro, para você entender melhor tudo isso e poder colocar algumas ações em práticas para que o seu ambiente de trabalho seja um pouquinho mais leve, mais gostoso, mais fácil, mais produtivo, né? Porque quando eu me engajo com o que eu faço, quando eu assumo o meu lugar, seja na família, seja na empresa, eu estou colaborando com o todo, isso reverbera no meu todo. Não está, Eliana, não está na formação sistêmica, né? Pela pergunta que tem 2 alunas minhas aqui, a Tiane também faz parte da nova formação de consteladores, não está. Apesar de ter uma aula lá sobre o tema, não quer dizer que tem essa formação completa, tá bom? Porque ela é muito mais profunda, né? Ela vai além de um curso de formação de constelação familiar, tá? Mais alguma coisa que você decide falar, Nico? Não, eu vejo que, independentemente do nível da sua carreira, se você está começando, se você está vamos dizer, em mais tempo de empresa, de gestores, e eu tive aí a honra de ter o professor Thomas, né, da Henninger, que também esteve com a gente. Ele sempre falava da importância da gente olhar o essencial dentro das empresas. E esse essencial, às vezes, a gente realmente tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Pois é muito comum a gente perder esse olhar em várias situações que são, vamos dizer, tomadoras de tempo, mas não são essenciais. A ideia desse curso é ajudar vocês a ter um olhar diferente. E a vantagem de poder entender o essencial e o que tem entre as caixinhas. Muitas empresas não dão certo porque há conflito entre essas caixinhas.
E eu digo isso porque eu já vivi em alguns momentos nas empresas que eu trabalhei exatamente isso. Dessa forma, para você que quer conhecer melhor a tua equipe, você que é líder, diretor, que consiga trabalhar cada vez no sentido de levantar o time, né? De buscar cada vez mais a eficiência e a produtividade, é importante você ter esse olhar. A gente aprendeu na faculdade várias matérias, mas constelação talvez é uma maneira nova de você ver como administra o time, as pessoas, a empresa, o teu consumidor, enfim, essa relação. Daí, eu acho que é uma jornada que você vai poder ter um tempo interessante, né, que é 40 minutos por dia, onde você vai poder aprender isso aí no dia a dia. E com certeza, né, isso vai ser muito benéfico para a tua carreira, para a tua vida. Talvez aí você vai tirar muito mais benefícios, né, pessoais, que eu acho que é onde todo mundo está buscando, esse crescimento pessoal. Isso mesmo. O Mário está aí ainda, viu o Mário entrando agora. Se você tiver, me dá um oi aí que eu vou te pedir um favor. O Mário foi um dos primeiros que fez o nosso curso há pouco tempo. Ele é um dos supervisor da Ryzen. E o feedback foi incrível. E eu queria que ele desse esse feedback para a gente sobre o curso. Outra pessoa perguntou se o curso é 100% gravado, se teremos aulas ao vivo. Não teremos aulas ao vivo, mas estaremos à disposição sempre para tirar qualquer dúvida e vocês terão acesso, né, ao meu WhatsApp, principalmente, para tirar essas dúvidas sobre o curso, sobre algum tema que vocês não tenham entendido muito bem ou algo assim, tá bom? Acho que Mário viu que estava no final, acabou saindo, pelo jeito. Então é isso, gente. Ó, espero vocês. Qualquer dúvida é só nos contactar, né? Vocês podem entrar em contato, né, com o WhatsApp que está lá no meu site. Então é só entrar no meu site, andreaemboaba.com.br. Lá vai ter o curso de constelação organizacional para vocês. No link da minha bio também está lá. É só vocês clicarem no link da bio e entra. Dentro do site tem todas as informações de custo. O curso está hospedado na Eduz, tá? E também no meu site tem um link do WhatsApp, que é da minha equipe, que vocês... o Mário entrou? O Mário falou? Ou não? Não. E lá está o meu WhatsApp da minha equipe, que vocês podem contactá-los a qualquer momento. Sempre tem alguém ali para responder, tá? Então fica aqui esse convite para conhecer esse curso que fizemos com tanto carinho. Conseguimos aí tirar do papel, né, Nico? E foi uma delícia fazê-lo. É isso. Isso aí. Gratidão por estar aqui comigo. Foi uma honra ter você aqui. Sempre é uma honra ter você pertinho. Aprendo muito com você. E estamos juntos. Gente, um ótimo domingo. Obrigada por estarem aqui com a gente no domingo pela manhã, né? Hoje é dia 18 de junho de 2023. E estamos aqui juntos, terminando essa live quase 9 horas da manhã. Um abraço e tchau, tchau.